Ok, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos o prazer de conversar agora com o professor Álvaro Miguéis, treinador do Atlético Acreano, o homem responsável pela condução da equipe, né? A tão sonhada, digo, Série C. Né? Ano passado eles conquistaram na Série D o direito de disputar a Série C deste ano. Lembro a você que este bloco tem o apoio do Supermercados Araújo e também do Araújo Mix, que são empresas também que estão com o Atlético há alguns anos e não seria diferente agora na Série C. Boa noite, professor Álvaro. Tudo bem? Tudo bom, mano. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no programa da noite, né? Para mim é uma satisfação revê-lo sempre, um amigo de muitos anos. Professor, como nós temos públicos diferentes no Boa Noite Rio Branco, diferente do programa de esportes, eu queria que fizesse uma análise, mesmo que de forma muito resumida, o que foi o mais importante nessa tão sonhada conquista do Atlético, a Série C 2018? Sem dúvida, foi nós concretizarmos um projeto que iniciou quando a maioria desses jogadores eram crianças, que o objetivo maior seria dá-los uma educação de qualidade no contraturno escolar e se algum tivesse talento o suficiente e um pouco de sorte para sair daqui e viver do futebol, que isso acontecesse. É o caso de dois jogadores, o caso do Jadson, que chama um polaco, que foi embora agora novamente, e se Deus quiser vai ter um futuro brilhante pelo futebol e pelo mundo, e o outro, o Careca. E a maioria deles hoje são garotos que já se formaram, estão em universidade, vão lá prestigiar, vão lá no vestiário e ver os amigos que continuam jogando. E a parte futebolística foi nós chegarmos ao profissional, assumimos o clube do nosso coração e sermos bicampeões e termos conseguido esse tão sonhado acesso, que é tão difícil, principalmente pelas condições, pela falta de condições, né, que nós temos, de estrutura, de tudo, e essa logística de nós morarmos num estado onde é tão difícil você sair para outro local para jogar futebol, porque qualquer viagem que você faça, você tem que ir a Brasília, então é uma logística muito ruim para um atleta profissional, seja ele em qualquer modalidade. Nas categorias de base, esse grupo venceu infantil, juvenil e juniores. Mirim também. E o Mirim, esqueci do Mirim. O trabalho começou lá ainda no Mirim. Isso. Evidentemente que hoje o grupo não está mais completo. Além desses dois jogadores, outros seguiram outros rumos. Mas a base foi mantida. Isso foi importante, então. Um percentual muito pequeno deles, né? O caso do Pato, né? Também o Matheus Pato hoje foi o primeiro a sair, então, né? Joga na Europa, né? No leste europeu. É jogador do Fluminense, está lá emprestado. Então, mas a base, poucos deles, Muniz, porque a maioria todos tiveram que trabalhar, porque nós não temos aqui o apoio necessário para você viver de futebol. Você que vive no dia a dia, no programa de esporte, você sabe disso, que nós não temos estrutura nenhuma, nós não temos campo para treinar. Então isso dificulta bastante. Então, quando você inicia um trabalho com crianças, você tem que deixar isso claro, que o futebol pode ser uma consequência. Você está ali para se divertir, para treinar, lógico que tentar ganhar as competições, mas esse não pode ser o seu principal objetivo, você vivendo aqui no nosso estado. Eu era para perguntar isso sempre, acabo esquecendo. Tem um outro atacante que começou contigo também nesse mesmo período, Matheus, que tem raiz, ou seja, a origem dele, ele é sobrinho de um ex-jogador de futebol, filho de um outro também, é sobrinho do professor Maurício Generoso. O Matheus, muito rápido, ele não era muito fominha para fazer gol, mas era muito rápido, muito habilidoso. Ele jogou contigo uns 2 anos no time principal e depois saiu. O que aconteceu? Ele preferiu optar por estudar? Como é que é? É o que eu falo, Muniz. Você lembra dele, né? Lembro. A condição aqui no futebol no nosso estado é muito precária. Como eu já disse, você não tem quase apoio de ninguém. Então, você chega ali na fase que você sai ali da parte da adolescência, que para você tem que estar terminando os seus estudos ali,
parte do ensino médio, então você tem que optar, ou você joga futebol, ou você entra na universidade, que esse é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma, porque se você se dedicar ao estudo, você chega lá. Por mais que você tenha que batalhar, estudar fora de hora, mas você vai conseguir se formar e você consegue ser aprovado num concurso, trabalhar numa empresa, porque se você foi educado para isso, você consegue. O Atlético, ano passado, perdeu o seu camisa 10, perdeu o Careca, está no Cruzeiro. O senhor improvisou alguns outros jogadores, entre os quais o Luiz Henrique, que a gente chama de Psica. O Anselmo depois chegou também, exerceu essa função. E ultimamente era o Polaco. O senhor perdeu o Polaco no domingo. Como montar esse esquema, como manter esse esquema, digo, agora também sem o Polaco, já que o senhor tinha perdido também o Careca? Além de ter perdido o Careca, que era reserva do Jose, 2016. Pois é, começou lá... essa história de perda começou com o Jose, né? Perdemos o nosso grande camisa 10, o capitão do time, o Jose, naquele problema daquele assalto, as nossas dependências, que ele levou um tiro. Aí depois perdemos o Careca e agora o Jardson, que sempre foi camisa 10, mas como devido a ele ter um talento muito grande, foi improvisado de atacante e jogou muito futebol nesses 2 anos anteriores. E agora ele teve que voltar a jogar de camisa 10 e daqui para frente nós vamos trabalhar com o Anselmo, com o Giovani e também com o Matheus Araújo. É um jogador da base que tem se destacado muito. Já era o Matheus Araújo é o que muita gente conhece como o Matheus Ceará, é ele? Já era para ter jogado. Ele tem quantos anos hoje? 21? 19. 19 anos? Então ele pega sub-20 ainda. Tá jogando. Jogou domingo, é o capitão da equipe. Era para ele ter jogado contra o Operário na semifinal do Campeonato Brasileiro lá no Paraná. E eu cometi o erro de não colocá-lo. Porque o Matheus era que estava em melhores condições naquela época. Aliás, ele... Jogou o Luiz e o Luiz não estava passando por um bom momento. Ele tem as características de um camisa 10 e marca muito bem também. E é muito inteligente, então ele tem tudo para se tornar um grande jogador de futebol. Ele não tem jogado muito no Atlético Acreano esses 2 anos por causa de um problema que ele teve no joelho e se dedicava muito ao futebol de salão. Graças a Deus ele largou o futebol de salão, está se dedicando integralmente ao futebol profissional, porque ele tem muito talento, tem condições de jogar até fora do nosso estado. Deixa eu lhe colocar aqui numa situação meio complicada. Qual desses 3, na sua opinião, tem mais qualidade? Eu sei que eles, embora exerçam essa função de camisa 10, mas eles têm características diferentes. Polaco, Careca e Jose. São características diferentes, todos são grandes jogadores. O Jose é um armador estilo clássico, como jogava estilo de Rivelino, de Gesso. O Careca é um jogador mais de arranque, de ponta de lança, como jogava o Mariceudo em nossa época. Aliás, o Mariceudo muito melhor do que o Careca, bom que se diga. E o Jardson já reúne as características mais ou menos parecidas dos dois. Se fosse para escolher um... no meu time seria o Jardson. Mas o melhor de todos era o Matheus Vasconcelos Rodrigues, que jogava mais do que os 3 juntos. E o Matheus resolveu parar também? O Matheus parou com 15 anos de idade, porque futebol aqui não dá futuro. E ele sabe, é um menino muito bem educado pela sua família, sabe o que é o futebol. O futebol é um meio muito sujo. Verdade. Só acrescentando aí para o telespectador ter uma noção, para bater falta desses 3 aí, o Jose, eu preferi o Jose, ele tinha mais precisão. Para lançar a bola, o Careca. E para sair com ela, levando todo mundo, o Polaco. O Polaco, ele tem algumas jogadas que muita gente até diz, isso é uma comparação muito grotesca, mas ele tem umas características parecidas com a do Messi, sabe? De colar a bola no pé, né? De ninguém chegar. Sem dúvida. É porque as pessoas não vão no estádio. Quem foi no estádio em 2016, assistiu os jogos do Atlético Acreano, o Jardson pegou a bola na frente da nossa área no jogo contra o Genos e driblou 6 adversários, passou pelo goleiro. Quer dizer, ele percorreu uma distância de quase 80 metros, driblando o time inteiro. E quando ele passa pelo goleiro, ele perde o ângulo, porque ali seria o gol Puskás.
E também no jogo do mata-mata contra o Náutico de Roraima, ele fez a mesma jogada pelo mesmo lado, quando ele dribla 5 adversários, passa pelo goleiro e perde o ângulo. Ele poderia ter feito o gol, mas nós estávamos com o jogo ganho na saída do goleiro, mas só que ele queria fazer o gol Puskas. Tem mais 2 lances aqui. Ano passado contra o Remo, você lembra agora, que levou todo mundo. E aí, na hora de finalizar, o gramado tirou ele da parada, ele bateu muito embaixo da bola. Mas levou todo mundo. E agora, há 15 dias, contra o... Agora, esse foi pela Copa Verde. Agora contra o Remo de novo aqui. O Remo novamente. Ele fez uma jogada parecida. Ele meteu, o primeiro zagueiro foi para quebrar ela. Ele meteu entre as pernas. E aí foi levando os dois na conversa, levando até tocar pro Neto. O Neto não teve a felicidade de fazer o gol. E na sobra, o Eduardo, também muito frio na hora de concluir, porque se ele tenta dar o corte, o cara ia tirar. E aí ele deu uma chapadinha, tranquilo, matou o lance, fez o gol. Quer dizer, são características diferentes, mas seja, eu sinto, assim, o torcedor vai sentir falta já começa a sentir falta do polaco, do futebol. 90%, sem dúvida, o verdadeiro atleticano, as pessoas que enxergam o futebol, vai sentir falta do Jades, todas as pessoas que sempre o apoiaram. Agora, meia dúzia de pessoas que não têm o que fazer, ficavam lá fazendo protesto contra ele, falando bobagem. Mas voltando a esses lances... Porque o polaco ele era tão excepcional, não é? Que mesmo no dia em que ele não era polaco, ele ainda fazia diferença. Fazia diferença, fez a diferença no passado, ele com a cirurgia... Por exemplo, domingo ele não teve uma atuação exuberante, mas ainda fez a diferença. O campo estava muito pesado. Sim, você não estava bem para o estilo dele. Né? O campo estava muito pesado, apesar da bola rolar toda hora, estava muito bom o gramado tonicão, mas estava muito pesado. E os jogadores bem fortes, os caras encostavam nele, vinham duro, né? O cara deu uma entrada criminosa nele que tinha que ser preso. Só reforçando o que você está falando aí, eu não sei se você já observou, o Atlético era um time conhecido ano passado, né, pela campanha que fez em 2016, 2017, alguns jogos transmitidos pela TV e agora também. Eu não sei se você observou, mas tanto o polaco, que não está mais no Atlético, quanto o Eduardo e o Rafael, eles estão sendo caçados em campo. Não é marcados, não. É caçados. Alguém já entra com a missão de intimidá-los, tá certo? Discretamente chegar mais pesado para tentar tirá-los do gramado antes do tempo. Você observou isso? Já observei, nós temos tido todo esse cuidado e eles já entram sabendo, principalmente porque são jogadores de velocidade. O Rafael, Pois o Rafael continua se expondo muito. Mas porque é um jogador também que tem uma boa habilidade, muito veloz, trabalha para toda a equipe, ele utiliza o seu lado individual para melhorar o sistema. Rafael, além de fazer muitos gols, ele dá muitas assistências e ele inicia muitas vezes as jogadas do gol. Então, eles estão sendo muito marcados e estão apanhando bastante. E a arbitragem não está coibindo, porque nós sabemos, é difícil um time daqui do Acre querer chegar numa divisão, uma Série B de um Campeonato Brasileiro. Então, o nosso público não é bom. Você veja que na primeira partida nós tivemos 800 pagantes, agora 1.200 pagantes. Quer dizer, um jogo desse de Série C contra grandes equipes, como o Náutico e Santa Cruz, que estavam 3 anos atrás jogando a Série A, nós teríamos que ter no mínimo 4, 5 mil pessoas, porque uma partida de futebol e uma partida dessa qualidade, que foi esse jogo de domingo, aquilo ali é um espetáculo para você sair com sua casa, sua família, que graças a Deus aqui no Acre nós não temos esse problema de torcida organizada para querer perturbar a paz de quem vai lá assistir o jogo, para querer brigar com a outra torcida. Já vista que a torcida do Náutico estava lá presente e algumas pessoas, amigos nossos que são pernambucanos, torcem até pelo Atlético Acreano, mas disseram hoje não, Álvaro, hoje nós temos que torcer pelo nosso querido Náutico. Eu estava lá confraternizando com a torcida atleticana, a nossa sangue azul. Na Série C não existe vida fácil, vocês têm um compromisso difícil agora, não só pelo adversário, mas pela logística perversa que vão ter que enfrentar até chegar ao Salgueiro, para enfrentar o time que leva o nome da cidade. Sem dúvida, nós sairemos daqui 3h20 da manhã, nós chegamos a Recife às 13 horas,
Time pernambucano, E pelo que me falaram, são mais 10 horas de ônibus. Quer dizer, você vai viajar quase 24 horas para jogar futebol no outro dia, não é fácil. Esse time em 2015, quando enfrentou o Plácido de Castro, acho que pelas oitavas, você venceu, acho que foi pelas quartas de final já. Não, acho que foi pelas quartas, valendo Foi, o nas quartas de final, acesso. foi isso mesmo, valendo o acesso. E uma semana antes, eles tinham dificultado as coisas para o Internacional, pela Copa do Brasil. Então, não é um time bobo. É evidente que muda muita coisa, né? De uma temporada para outra. Eu assisti todos os jogos das equipes da Série C, da nossa chave, Muniz, e esse ano está muito forte a Série C, porque caiu times que 3 anos atrás estavam disputando a Série A, que estavam disputando a Série B, e equipes com um poder de investimento muito alto. Claro. Para você ter uma ideia, as equipes têm um CT de treinamento, tem toda a estrutura possível. Então, até nos cederam, quando nós viajamos agora, para nós trabalharmos, quando lá estivemos. Por isso, também, com toda a lógica, a humildade e a falta de estrutura que nós não temos, nós procuramos receber todos esses que têm vindo aqui na Série C e jogar conosco, porque na Série D nós tivemos alguns problemas. Quando viajamos, fomos jogar fora em algumas cidades e as pessoas nem nos deixar entrar no campo, deixavam. E agora não, na Série C, muito pelo contrário, as pessoas estão nos recebendo muito bem. Que bom. Agora, o fato de estar lá na penúltima posição, o último é o Náutico, que perdeu para vocês domingo, não significa que o time é ruim, né, professor? Não, sem dúvida. Você vê que é uma chave muito difícil. Então tá ali todo mundo embolado. Você ganha um jogo, empata o outro, perde o outro. Então é muita dificuldade essa chave aqui do Nordeste. Conversei aqui com o professor Álvaro Miguel, treinador do Atlético Acreano, que esteve com a gente hoje no programa ao vivo, no programa de esportes. Professor, foi um prazer. Caso o senhor queira acrescentar algo, fique à vontade. É uma satisfação, Muniz, sempre revê-lo, estar aqui falando com seus telespectadores. Muito bem, depois do intervalo eu volto com outra entrevista não menos importante para você. Nós vamos falar sobre saúde, sobre o Dia Nacional da Enfermagem, Dia Internacional da Enfermagem, com professores, com alunos do CTA e também com o pessoal da direção. Em 2 minutos, até já.